Salve, salve, pessoal! Muito bem-vindos para a aula de hoje, para esse desafio OAB. Nos desafiaram, estamos aqui prontos e preparados para encarar esse desafio. O objetivo é fazer você fazer 40 pontos nesses 30 dias de preparação. Então, vamos lá. Separei alguns tópicos aqui importantíssimos, aqueles que você não pode ir para a prova sem saber, porque acredito que vocês encontrarão lá questões que envolvam esses tópicos. Meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional aqui do curso Fórum, também sou coordenador das turmas de OAB. Quem ainda não me segue, fica aí o convite para me seguir lá no meu Instagram, @paulonasser. Quem me segue lá pode me mandar direct, eu que respondo direct, vai ser um prazer estar batendo papo e tirando dúvidas de vocês lá pelo Instagram, tá bom? Fica o convite. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E o primeiro tópico aí que nós vamos trabalhar é controle de constitucionalidade, tema importante para o exame de ordem, tema corriqueiro, sempre cai, prova sim, outra também. Então, vamos estabelecer algumas questões aqui que eu acho que podem ser perguntadas para vocês na prova. A primeira delas é com relação ao controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos o controle difuso e o controle concentrado. Quando falamos em controle concentrado, tem esse nome porque um tribunal concentra em suas mãos todas as competências a competência para tratar da questão da inconstitucionalidade. Então, quem detém essa concentração de competências, vocês sabem, é o Supremo Tribunal Federal. Só que o controle concentrado, pessoal, em face da Constituição Federal, ou seja, por inconstitucionalidades que atinjam a Constituição Federal, ela é feita no Supremo, mas ela não é monopólio do Supremo. Essa é uma dica importante de prova. Os tribunais de justiça dos estados, os TJs, também fazem controle de constitucionalidade concentrado. Olha que bacana. E o que seria ação direta de constitucionalidade, a Constituição chama de representação de constitucionalidade. E é uma ADI estadual. E esses tribunais que existem nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, eles podem fazer controle de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais e estaduais que violem a Constituição estadual. Então, o controle concentrado ele não é monopólio do Supremo. Os TJs também fazem. A diferença é que no Supremo é lei federal, estadual, eventualmente municipal, a gente vai ver aqui, que violem a Constituição Federal. E aí vai ser no Supremo Tribunal Federal. No plano estadual, são leis estaduais e municipais que violem a Constituição daquele estado. Então, se eu tenho leis dos municípios do estado alfa violando a Constituição do estado alfa, eu posso fazer controle de constitucionalidade dessa lei municipal em face da Constituição do estado alfa no Tribunal de Justiça do mesmo estado alfa. Se uma lei estadual violar a lei estadual do estado alfa, violar a Constituição também do estado alfa, eu posso fazer controle de constitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa, em face da Constituição Estadual. Então, essa é uma primeira questão importante aí de prova. A segunda é com que ações nós podemos provocar o Supremo Tribunal Federal de forma direta pelo controle concentrado para ele fazer esse controle caso haja violações à Constituição Federal. Existem 4 instrumentos importantes. Quais seriam? A famosa ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Esses são os instrumentos de controle concentrado junto ao Supremo Tribunal Federal. E normas podem ser objeto dessas ações para sofrer controle de constitucionalidade concentrado no Supremo. O artigo 102, inciso 1, a linha A, quem quiser anotando aí, vai anotando. Quem quiser abrir a Constituição, vai junto comigo aqui na onda dos artigos. Importante é vocês estarem acompanhando aí o que eu estou falando, porque é um tema importante para a prova de vocês. O artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, ele fala que compete ao Supremo, artigo 102, processar e julgar originariamente, inciso 1, a linha A, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade,
tem por objeto lei federal ou estadual que viole a Constituição Federal. Lei municipal não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Guardem isso. Lei municipal não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Também não podem ser objeto de ação de constitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, leis anteriores à Constituição de 88. Então, se a data da norma, da lei federal ou estadual, for anterior à Constituição de 88, uma lei de 85, uma lei de 87, não pode também sofrer controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal. Claro? Então, temos aí definido o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Na ação declaratória de constitucionalidade, que está no mesmo artigo que eu acabei de citar, o artigo 102, inciso 1, a linha A, diz lá que compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição, caput do 102, inciso 1, processar e julgar originariamente a linha A. Ação direta de inconstitucionalidade, como já lemos, de lei ou ato normativo federal ou estadual e, olha ela aí, ó, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Nós só podemos propor uma ação declaratória de constitucionalidade de uma lei federal. Leis estaduais e leis municipais não podem sofrer controle pela ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória, ADC, só lei federal. A ação declaratória ela tem uma peculiaridade. Qual é? A ação declaratória ela é proposta para que o tribunal declare a constitucionalidade da lei, não a inconstitucionalidade. É do tipo, olha, Supremo, eu queria que você declarasse essa lei constitucional. Então, estão dizendo por aí que ela é inconstitucional, mas ela não é inconstitucional. Ela é muito constitucional e eu queria que você declarasse essa constitucionalidade. Uma outra ação que você pode levar à discussão para o Supremo Tribunal Federal é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vulgarmente conhecida por ADPF. Então, arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que eu posso propor ao Supremo, o que pode ser objeto da ADPF junto ao Supremo Tribunal Federal? A Lei 9882 de 99, que é a lei que regulamenta a ADPF, ela, na verdade, fala lá em ato do poder público. O artigo 1º fala que a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato do poder público. Ato do poder público, né, pessoal, é gênero, no qual ato normativo é só uma das espécies. Então, pode ser objeto de ADPF. Leis e atos normativos, podem ser objeto de ADPF, atos administrativos, até mesmo decisões judiciais, já tivemos algumas sendo objeto de ADPF. Então, qualquer ato do poder público que viole um preceito fundamental da Constituição pode ser objeto de ADPF. E, ainda, que tipos de leis podem ser objeto de ADPF? Parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 de 99 fala que podem ser propostas ADPF de leis federais, estaduais e municipais. Então, a ADPF é a única ação que você vai poder usar para levar ao Supremo Tribunal Federal uma lei municipal que viole a Constituição Federal. A gente falou aqui no início da explicação que uma lei municipal pode ser levada ao TJ do Estado se violar a Constituição Estadual, por representação de inconstitucionalidade ou ADI estadual. No caso de uma lei municipal violar a Constituição Federal, violar um preceito fundamental da Constituição Federal, podemos levá-la ao Supremo por arguição de descumprimento desse preceito fundamental. Vocês lembram que eu falei aqui, quando eu estava falando de ADI, que não cabe ADI de lei anterior à Constituição, né, a data anterior? Pois é, a ADPF cabe. Se você olhar aí o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9882 de 99, você vai ver aí que na parte final do parágrafo, vai dizer incluídos os atos anteriores à Constituição. Então, a DPF ela vai ser de lei federal, de lei estadual, de lei municipal e de leis anteriores à Constituição. Professor, eu posso escolher que ação eu vou propor, a DPF ou a ADI, na medida em que lei federal e lei estadual pode ser objeto de ADI e também podem ser objeto de ADPF. Posso escolher? Não. E não por quê? Porque, na verdade, o artigo 4º da Lei 9882 de 99, a lei que regulamenta a DPF, artigo 4º, fala que não se pode propor a DPF caso haja qualquer outro meio capaz de sanar a lesividade.
Então, se existe um outro meio capaz de sanar a lesividade à Constituição, não cabe a DPF. A DPF ela tem uma natureza subsidiária, residual. Guardem isso para a prova. Eu só posso propor a DPF se não houver outro meio capaz de sanar a lesividade. Então, essa é uma questão importantíssima de prova. E para terminar o objeto, vamos falar aqui da ADIM por omissão, a ADI por omissão. Como o nome diz, o objeto da ADI por omissão é a omissão, é a preguiça, é o não fazer. Olha, legislador, você deveria ter feito e não fez. E essa sua preguiça é inconstitucional. O que se declara inconstitucional na ADI por omissão é o não fazer. O que se declara inconstitucional na ADI por omissão é a omissão, é a preguiça. Tanto quando você tem um artigo da Constituição de eficácia limitada, lembram disso? Artigo de eficácia plena, artigo de eficácia contida e artigo de eficácia limitada. Artigos de eficácia plena são aqueles que nascem prontos e preparados para produzir efeitos. Artigos de eficácia contida são aqueles que nascem prontos e preparados, produzem efeitos, mas permitem a legislação infraconstitucional, a lei ordinária, a lei complementar, por exemplo, uma medida provisória, conter, restringir seu âmbito de atuação. E uma norma de eficácia limitada é aquela que depende de regulamentação. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo é aquela que, enquanto a lei não for produzida, a norma constitucional não produz efeito. E aí você vai ter a possibilidade de pedir ao judiciário, através da ADIM por omissão, que declare o legislativo omisso, preguiçoso, e declare que essa omissão que eles estão praticando é inconstitucional. A ADIM por omissão é isso. É a inexistência de lei, ou caso haja uma lei que não regule completamente o artigo da Constituição. Porque essa omissão, pessoal, e aí anota aí, ó, ela pode ser total ou parcial. Vocês sabem disso. Quando é que é uma omissão total? Quando não existe nenhuma lei regulamentando aquilo. Quando você não tem lei. É o caso da lei de greve do servidor público. Não existe lei regulamentando a greve do servidor público. Não existe. Aí você tem uma omissão total. A omissão parcial é quando você tem uma lei, mas essa lei não dá completude ao comando constitucional. Não regulamenta o artigo da Constituição em toda a sua plenitude. Portanto, esse é o objeto da ADI por omissão. Falei para vocês, então, da ADI, da ADC, da DPF e da ADI por omissão. Sabem quem podem propor essas 4 ações? As mesmas pessoas. O artigo 103, originário lá da Constituição, está lá com o rol de legitimados para todas essas ações. Embora o artigo fale em ação direta, entra aí também a de omissão, tá? Podem propor, fala o artigo 103. Abriu lá? Folhei, galera. Vamos lá para esse desafio. Né? Eu estou aqui com a minha bola mágica, né? Só ali pensando aqui em que questões vocês vão encontrar na prova, né? Então, chegou aí no artigo 103, o que fala o artigo 103 da Constituição? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E aí vem o rol. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, governadores de Estado, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem e confederações sindicais e entidades de classe são os legitimados ativos para a propositura da ação. Esse rol do 103, atenção porque eu vou falar, é um rol taxativo. Só podem propor ação direta de inconstitucionalidade a DPF, a ADI por omissão, esses que aí estão arrolados, ok? Somente eles podem propor. Uma coisa importante é que esse rol, embora fale em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, aplica-se tanto a ADI como a ADI por omissão, tá? E fala em ADC também, o artigo 103. Podem propor ação declaratória. Mas e a DPF? Lá na Lei 9882, a Lei 9882, que é a lei que regulamenta a DPF, manda aplicar o artigo 103 também para a DPF. Então, ficou fácil. Todos os legitimados do artigo 103 podem propor todas as ações diretas. ADI, ADC, ADI por omissão e a DPF. Beleza? Então, a legitimação aí dessas ações está no artigo 103 da Constituição. E a reclamação constitucional, professor? A reclamação constitucional, moçada, ela tem natureza de ação, tá? De ação.
E ela é proposta direto no Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional. E para que essa reclamação existe? Bom, basicamente, para garantir o cumprimento de decisões do Supremo. Então, se você tem uma decisão no controle difuso cuja decisão tem efeitos interpartes, você sabe o que é efeito interparte? Somente para as partes do processo. Você e o réu ali, tete a tete, somente vocês têm a decisão, só aplica-se a exclusivamente vocês. Bom, só que um desses réus é a União. E a União não cumpre a decisão do Supremo. O que eu vou fazer? Reclamar. Reclamar, só que tecnicamente, propor uma reclamação constitucional, e essa reclamação é proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, essa reclamação ela serve para várias questões. Uma delas é para garantir o cumprimento, garantir a competência do Supremo, garantir as decisões do Supremo, a competência do Supremo, o cumprimento das decisões do controle concentrado, porque, afinal de contas, o controle concentrado, a ADI, a DC, a ADI por omissão e a DPF, os efeitos são erga omnes. Então, se você está em casa assistindo lá o Jornal Nacional e o William Bonner dá a notícia, o Supremo acabou de declarar a lei tal inconstitucional em ADI, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada, aquela lei não te atinge mais, porque foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Isso é efeito erga omnes. E aí vamos pensar que para você essa lei não foi cumprida. Continuam aplicando para você essa lei. Opa! Estão descumprindo a decisão em ADI do Supremo. Vou propor o quê? Reclamação. Vou lá reclamar. Supremo. Estão descumprindo a tua decisão aí. Aqui não está com moral nenhuma aqui embaixo. E aí você entra com a reclamação constitucional. A reclamação constitucional também é usada, galera, e cai bastante em prova da ordem também, no descumprimento de súmula vinculante. Então, as súmulas vinculantes vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, como está na Constituição. Pois bem, e aí? E aí, se o juiz está vinculado à decisão não cumprir a decisão, e se o administrador seja atingido por essa decisão não cumprir a súmula vinculante? Opa, você vai constituir seu advogado. Agora, vão te constituir, né, como advogado, que essa prova você vai fazer os 40 pontos. Aliás, muito mais que 40 pontos, que você é desses, para performar, vamos pensar em performar 60 pontos para lá, e a partir de agora você é advogado, então vão te constituir falando o seguinte: doutor, saiu uma súmula vinculante assim, assado, você saiu, pois é, não estão cumprindo, não estão aplicando a mim. Opa! Aí, nesse caso, reclamação constitucional, Supremo Tribunal Federal. Importante aí essa reclamação para garantir as decisões do Supremo com efeitos erga omnes. Beleza? Então, são essas as considerações aí que eu tinha para falar sobre controle de constitucionalidade com você. E agora eu vou falar de um tema que é badaladíssimo. Badaladíssimo. Vamos falar da intervenção. Houve muito, agora recentemente, né, vocês devem ter acompanhado em rede social, jornal, pessoal pedindo intervenção federal. Só que o que eles estavam querendo não era uma intervenção federal propriamente dita, né? A intervenção federal o que eles queriam era a quebra da legalidade, com o Exército assumindo poder, ignorando ali as regras constitucionais para o Exército fazer alguma coisa. E como esse tema está muito em pauta, nesse desafio eu quero pontuar algumas questões que eventualmente possam vir como armadilha na prova. A primeira delas é que, e é uma dúvida que eu recebi muito aí pelas redes sociais durante muito tempo, o Exército não é poder moderador, nunca foi, à luz da Constituição de 88. Numa democracia, pessoal, o Exército ele é um órgão de segurança pública, como qualquer outro, como a Polícia Militar, como os bombeiros. Não há absolutamente nada diferente no Exército em relação a isso. O Exército ele só pode sair dos quartéis por determinação dos poderes da República, né? Ou seja, legislativo, executivo e judiciário, e dentro das condições que a Constituição determina. A Constituição tem regra, existem leis também que regulamentam. Então, não é isso assim, ó, o Exército vai sair para cumprir a Constituição. Isso não existe, tá, galera? O Exército pode sair se a Constituição autorizar, nas hipóteses que a Constituição determina, com as regras estabelecidas pela Constituição. E, obviamente, o que estavam pedindo não era isso. O que estavam pedindo era a quebra da legalidade. Era literalmente um golpe militar.
E isso não há absolutamente nenhuma previsão constitucional. Então, cuidado na prova, porque pode vir uma questão falando disso. Então, é possível a utilização do Exército pelos poderes para garantir a Constituição? Sim. Em que hipóteses? Em hipóteses de intervenção federal, que nós vamos falar aqui, Estado de defesa e Estado de sítio. Nessas hipóteses, pode-se usar o Exército para garantir ali algumas questões que envolvam as hipóteses constitucionais. Isso tem que estar muito claro, tá, galera? As regras são determinadas pela Constituição e quem aciona o Exército são os poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário. Pois bem, uma das hipóteses de utilização das Forças Armadas, em geral, tá? Não precisa ser, é a chamada intervenção federal. E também nós temos a intervenção estadual. Essa é uma questão importante. A União intervém nos estados e os estados intervêm nos municípios. Então, quando se fala em intervenção federal, a gente está falando de supressão de autonomia. Supressão. Se for uma de autonomia federativa, se for uma intervenção federal nos estados, ou no estado, ou como foi especificamente no Distrito Federal, é uma supressão de autonomia daquele ente federativo. Se for uma intervenção estadual nos municípios, é uma supressão de autonomia do município naquele quesito. Se você abrir aí o artigo 34 da sua Constituição, eu vou abrir aqui porque não sei ele de cor, alguns eu sei, esse eu acho que eu vou errar se eu tentar aqui recitá-lo. Fala lá o seguinte: a União não intervirá nos estados, exceto para. Essa é uma questão interessante, porque a intervenção, portanto, ela é uma exceção, não é a regra. A União não intervirá, excepcionalmente, a União poderá intervir nos estados. Em que hipótese? Manter a integridade nacional, se houver algum tipo de separatismo, né, de algum estado do Brasil ou região do Brasil tentar se separar do Brasil, repelir invasão estrangeira de uma unidade da federação ou de uma unidade da federação em outra, ou seja, um ataque externo de algum país ou de um estado contra o outro, então a União tem que intervir, por ter um grave comprometimento da ordem pública, que esse foi o inciso que gerou a intervenção federal no Distrito Federal. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, que o Lula interviu na segurança pública do Distrito Federal. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, se um dos poderes começar a ser limitado por outro, né, dentro dos limites constitucionais, pode haver a intervenção dentro dos critérios que o próprio artigo 34, 35, 36 regulamento. Reorganizar as finanças das unidades da federação, pode haver intervenção, caso uma das unidades, um estado, suspenda o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios receita tributária fixada nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, caso não estejam cumprindo uma decisão judicial ou uma lei federal. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendidos ou provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, são essas aí as hipóteses que você vai ter para a intervenção federal. No caso, a intervenção federal dos estados, repito, é uma forma de supressão de autonomia. O governador, o secretário, para de mandar. Pode ser uma intervenção total, ou seja, o estado pode estar sob intervenção? Sim. E se isso acontecer, o governador e seus secretários perdem qualquer poder decisório. Quem passa a decidir pelo estado é o interventor. No caso do Distrito Federal, a intervenção se deu aos mesmos moldes de quando o Temer fez no Rio de Janeiro. Foi exclusivamente na área de segurança pública. Por quê? Porque, ao que tudo indica aí, pelos fatos e tal, está sendo apurado, claro, mas, ao que tudo indica, houve uma facilitação pelos sistemas de segurança do Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos de segurança ali importantes para fazer a segurança do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, do Distrito Federal como um todo, houve uma facilitação para que houvesse a invasão e o quebra-quebra. Então, como é que é a forma? E aí isso estaria envolvido o secretário e o governador do Distrito Federal, que é o chefe máximo da polícia,
e o secretário de segurança, que vem logo abaixo do governador, e aí você tem o comandante da polícia. Todos eles estão presos. O comandante da polícia, o secretário e o governador. O governador não sei se está preso, não. Mas tem, parece que uma ordem de prisão sendo expedida, ou pediram, não sei. O fato é que a intervenção que aconteceu no Distrito Federal é exclusivamente na parte de segurança pública. As outras... Ah, não, mas o governador está afastado por 90 dias. As outras partes, a vice-governadora vai continuar tratando e seu secretário. Agora, a segurança pública, quem trata é o interventor. Professor, precisa do Exército? Não precisou. O interventor ele assume a segurança pública do Distrito Federal, assume as corporações policiais do Distrito Federal. Se ele perceber que as corporações policiais não estão dando conta da segurança, aí, dentre as regras estabelecidas, ele pode convocar as Forças Armadas para garantir essa segurança. No caso do Rio, por exemplo, houve a utilização das Forças Armadas para a segurança pública de rua, propriamente dita. Então, essa é a figura, né? Agora, às vezes, só a intervenção em si decretada basta para botar as coisas em ordem. E aí nem sequer precisa estabelecer um interventor. No caso do Distrito Federal, precisava. Eu precisava afastar os chefes da segurança, o comandante da polícia, o secretário de segurança e o governador, que estão na linha direta ali de comando da polícia, para poder assumir a gestão da segurança pública e pôr ordem no Distrito Federal, que foi palco daquelas atrocidades lá com prédios públicos, queimaram, tacaram fogo, quebraram, depedraram patrimônio público, que agora vai ser consertado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, que podia estar sendo destinado a outros fins. Então, é isso. A intervenção federal é isso, e a intervenção estadual é de algum estado nos municípios, beleza? Então, esse é um ponto importante aí da gente ter claro e estabelecido para fins de prova. E uma outra questão importante para fim de prova são os direitos e garantias fundamentais que estão sendo discutidos aí nesse período mais tumultuado institucionalmente no Brasil. O primeiro deles que eu vou falar aqui é a liberdade de expressão. Para começar, antes de eu falar especificamente da liberdade de expressão, pessoal, vale frisar que não há direito fundamental absoluto. Não há direito fundamental. A minha liberdade de expressão é plena. Não existe direito fundamental absoluto. Questão de prova. O que calibra o exercício do direito fundamental A, o que calibra o exercício desse direito fundamental é o direito fundamental B, o direito fundamental C, o direito fundamental D, o E, o F, o G, ou seja, os outros direitos fundamentais que intercedem com ele. Essa análise, desses toques entre direitos fundamentais, a gente faz através da ponderação de valores, da ponderação de direitos. É a técnica da ponderação de valores que faz com que a gente calibre os direitos fundamentais. Então, é importante frisar que os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos, e o que vai determinar a relativização desses direitos fundamentais são outros direitos fundamentais que, com ele, intercedam. Está claro? Então, essa é uma informação importante de prova. O único direito fundamental absoluto que a doutrina afirma existir é o direito de não ser torturado, porque a própria Constituição já relativizou ele ao máximo, já que a intangibilidade física ela não é absoluta. As pessoas podem te prender, te amarrar, se você precisar tomar uma vacina obrigatoriamente, eventualmente você vai poder ser obrigado a isso e tal. Então, a intangibilidade física ela não é absoluta, mas como a própria Constituição falou que não pode, a tortura é como se a própria Constituição já tivesse relativizado ao máximo a tangibilidade física. Então, se entende que o direito de não ser torturado é um direito fundamental absoluto. Fora esse, não tem, então, a rigor, os direitos fundamentais são relativos. Nessa perspectiva, o primeiro que eu vou abordar aqui é o direito à liberdade de expressão. Pessoal, há muita informação ou desinformação sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem duas escolas muito importantes. A escola americana e a escola europeia. A escola europeia, a Europa ela foi base da Segunda Guerra Mundial. E eu não sei se vocês lembram, mas vale relembrar que a Segunda Guerra Mundial foi iniciada pelos países do eixo. E quais seriam os países do eixo? Alemanha, Itália e Japão. E, basicamente, a Alemanha e a Itália na parte ocidental, e na parte oriental da guerra
Pacífico, ficou lá o Japão, querendo tomar as ilhas lá, que já eram ocupadas pelos Estados Unidos, né, Pearl Harbor, entre outros. E aí você tem lá essa guerra, a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, né, no fronte europeu de combate, você tem lá a Alemanha de Hitler pregando o quê? Pregando discurso de ódio contra minorias. Não sei se vocês sabem, né, que quando se fala em Segunda Guerra Mundial, se fala em o Holocausto dos judeus apenas. Só que não foi só dos judeus. Ou, óbvio que os judeus foram a maior parte, que foram mortos de forma aterrorizadora. Crianças, idosos, mulheres, todos mortos de fome ou, né, de trabalho forçado, ou nas câmaras de gás, ou fuzilamento também coletivo, enfim, uma coisa horrorosa. E não foram só os judeus, outras minorias também foram perseguidas, presas e oprimidas. Ciganos, gays, negros, etc. Então, o Holocausto foi um discurso construído por Hitler, que assumiu a função de presidente e primeiro-ministro da Alemanha, né, figura do Führer, e que, com esse discurso de ódio, um discurso conservador, extremamente conservador, conseguiu conclamar corações e mentes de todas as gerações alemãs daquela época, e que passaram a praticar as aberrações que praticaram. A Itália de Mussolini, idem. E aí, pessoal, vocês vão de convir que depois da Segunda Guerra, a liberdade de expressão ela passou a ser, diante das atrocidades que a Segunda Guerra trouxe, diante das mortes que Hitler e Mussolini promoveram com a Segunda Guerra em si, italianos, alemães, americanos, ingleses, etc., canadenses, australianos, morreram, milhares. E vocês vão de convir que o discurso de ódio é um negócio que é preocupante para eles lá. Então, a liberdade de expressão europeia, a corrente europeia, ela não admite o discurso de ódio. A liberdade de expressão ela não é absoluta, por ser um direito fundamental, e dentre os limites estabelecidos à liberdade de expressão, você tem a proibição do discurso de ódio. Até hoje, o livro de cabeceira lá, o livro de Hitler, né, Mein Kampf, em História, é proibido na Alemanha, justamente porque traz lá ideias e discursos que podem promover uma geração aí, novamente, a entender que aquilo ali que ele falava era bacana. Então, o discurso de ódio não é acolhido pela liberdade de expressão. Existe um limite à liberdade de expressão. Que limite é esse? Discurso de ódio. Essa teoria sempre foi adotada pelo Brasil, tá? É a teoria que o Supremo Tribunal Federal, por décadas, já adotava e continua adotando. Você tem, por outro lado, a liberdade de expressão americana. E a liberdade de expressão americana, pessoal, ela não teve... os Estados Unidos nunca foi palco de uma guerra, a não ser da própria guerra civil, né, de separação do Sul e do Norte, né, a Guerra de Secessão. Também foi monstruosa, morreu muita gente, mas era muito mais uma questão econômica do que propriamente de ideal. E aí, lá, se admite uma liberdade de expressão mais plena. Por quê? Eles acreditam que você pode trazer ideias, ainda que preconceituosas, ainda que, de alguma forma, tragam dentro de si algum tipo de... não segregacionismo também, mas algum tipo de opressão e tal, desde que essas ideias sejam trazidas para o mercado comum de ideias e isso seja discutido como uma ideia. Mas mesmo na teoria americana, que permite se falar coisas, eles não admitem as chamadas fighting words, as palavras de guerra, as palavras bélicas, as palavras, né, de luta. Então, de forma muito simplória, a ideia é: eu posso falar que a raça negra não é uma raça tão desenvolvida quanto a branca nos Estados Unidos? Dentro dessa perspectiva, apresentando estudos que estão loucos, óbvio que estão, mas dentro de uma narrativa eu posso. O que eu não posso por isso, vamos sair
e atacar os negros. Vamos acabar com os negros. Vamos eliminar. Isso não pode. Nem no liberalismo americano não se admite esse tipo de ataque, esse tipo de discurso de ódio. Então, quando um ministro, por exemplo, deputado, enfim, aparece nas redes sociais falando temos que pegar o ministro Supremo, chutar, matar, arrebentar ele, isso não está dentro da liberdade de expressão. Seja pela teoria americana, seja pela teoria europeia, o discurso de ódio ele não é permitido como forma de conclamar pessoas a praticar atos que violem o que a civilização conseguiu construir até agora, os avanços civilizatórios. Então, dentro dessa perspectiva, a liberdade de expressão deve ser concebida, né? Pode tudo. Nessa mesma lógica, ainda falando desses movimentos sociais aí que estão na pauta, você tem o direito de reunião, que também não é absoluto, como nenhum direito fundamental é. O direito de reunião, pessoal, ele está garantido pela Constituição se for realizado de forma pacífica. O artigo fala o seguinte, artigo 5º, inciso 15 fala assim, é livre a liberdade de locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, sair e permanecer com seus bens. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente. Sem armas. Em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Mas tem que ser um local aberto ao público. Claro, a esplanada dos ministérios, ok, é possível. Mas aí continua. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, antes alguém já falou que ia usar aquele espaço, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Por que esse prévio aviso é importante? Para que as autoridades competentes deem segurança e conforto à manifestação. Desloquem o trânsito, informem aos hospitais que vai haver uma aglomeração maior de pessoas naquela região, que aumente o policiamento do local, garanta a segurança, como aconteceu em Brasília. Então, o papel da informação é para que as autoridades públicas saibam e possam se organizar melhor para isso. Não é para impedir, né? Não é. Então, é isso. Mas o direito de reunião ele não pode ser em locais que não são abertos ao público, estradas, por exemplo. Não, a estrada é para ser só carro e caminhão, não é para você fazer passeata. Né? Não pode a sua liberdade de manifestação de forma arbitrária impedir. Uma coisa é você colocar 1 milhão de pessoas caminhando num lugar, na Rio Branco, no Rio de Janeiro. Aí, ok, não tem como passar carro. Outra coisa é 500 pessoas fecharem uma estrada porque estão manifestando. Não pode. Botar pneu, isso não pode. Isso não pode. Então, são coisas distintas que estão dentro da perspectiva da ponderação que eu falei para vocês no início da explicação. E essas questões são questões importantíssimas, porque eu acredito que pelo menos uma das questões da prova vai trabalhar essa questão de intervenção, essa questão da liberdade de reunião, essa questão da liberdade de expressão. Beleza? Então, esse tópico aí, tópico importante para vocês brilharem na prova. Desafio feito. E os últimos tópicos para você brilhar na prova são esses. O primeiro, vamos falar de poder executivo, especificamente crime de responsabilidade. Tema importante aí para a prova da ordem. O presidente da República, ele pode praticar 2 tipos de crime. Pode, parece que, vai lá e faz. Não, ele não deve, mas, eventualmente, acontece de praticar 2 tipos de crime. Os chamados crimes comuns e os chamados crimes de responsabilidade. Pessoal, os crimes comuns são todos os crimes tipificados na lei penal. Então, tipo penal punível, lembra lá das aulas de penal e processo penal? Pois bem, qualquer tipo penal que possa ser praticado por qualquer pessoa também pode ser praticado pelo presidente da República. Exemplo, matar alguém, está no Código Penal.
né? Então, se o presidente da República pratica algum tipo penal previsto no Código Penal ou previsto numa lei penal extravagante, né? Agride a esposa, Lei Maria da Penha, trafica drogas, né? Lei de tráfico, ou seja, o presidente da República pode praticar qualquer crime previsto na lei penal, como nós também podemos praticar. Se o presidente pratica um crime previsto na lei penal, ele praticou um crime comum. O crime de responsabilidade, atenção porque eu vou falar, embora tenha nome de crime, não tem natureza penal. Tem natureza civil, administrativa. É uma falta administrativa. Embora a Constituição chame de crime. O artigo 85 da Constituição... Abre aí, sem preguiça, galera. Vamos lá. Artigo 85 da Constituição. O artigo 85 da Constituição ele traz o rol de crimes de responsabilidade, dizendo o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União. Então, se algum presidente da República atenta contra a existência da União, patrocinando, pregando, ajudando na ideia, ou até mesmo ele praticando atos que caminhem para o separatismo, há uma violação a essa regra, ele praticou um crime de responsabilidade. Livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Se o presidente da República pratica algum ato que intervenha nessa liberdade de exercício, ele praticou crime de responsabilidade. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, se o presidente atentar para isso, a probidade na administração foi onde o Collor entrou. Nós tivemos 2 impeachments no Brasil. Né? Impeachment é exatamente processo por crime de responsabilidade. O do Collor e o da Dilma. O do Collor foi probidade administrativa. Inciso 6, lei orçamentária, foi onde a Dilma entrou, né, com a pedalada fiscal. Inciso 7, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Então, praticando algum desses atos, o presidente da República praticou um crime de responsabilidade. Por que a tipificação é importante? Crime comum ou crime de responsabilidade é importante? Porque, na verdade, pessoal, o tratamento que a Constituição dá a esses crimes, entre aspas, porque crime de responsabilidade não tem natureza penal, são diferentes. Se você abrir aí o artigo 86 da Constituição, ele vai falar o seguinte, artigo 86, viram aí? Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Então, o presidente ele vai ser julgado por crime comum no Supremo, foro de prerrogativa de função, e por crime de responsabilidade, ele vai ser julgado no Senado da República, onde foi julgado a Dilma. Né? Pois bem, só que fala o artigo 86, e essa regra é uma regra importante, para qualquer desses 2 processos acontecerem, tem que ter autorização da Câmara. A Câmara dos Deputados tem que autorizar por 2/3 dos votos. 1/3 dos votos da Câmara é um número inesquecível, 171. São 513 deputados, dividido por 3 dá 171. 2/3 é esse número vezes 2, né? Então, você vai ter que ter 342 votos para autorizar o presidente da República. Perdão, autorizar o Senado a julgar o presidente da República por crime de responsabilidade ou autorizar o Supremo a julgar o presidente por crime comum. Né? Vocês devem lembrar daquele julgamento clássico da Câmara dos Deputados, onde os deputados, né, o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha, e os deputados assumiram, ele chamava por nome, porque o regimento fala que a votação tem que ser nominal. O regimento não, a lei, perdão. E ele chamava pelo nome. Deputado fulano de tal, como vota? Deputado fulano de tal, como vota? Ele ia chamando um a um. Né? E aí os deputados assumiam o microfone, falavam umas coisas loucas e diziam sim ou não. Né? Pela volta do cometa Harley, pela paz em Israel, eu digo sim, né? Eu digo não, uma maluquice. E aí, pessoal, nesse caso especificamente, essa votação, ela autorizou o Senado, alcançou-se os 3/5 dos votos, 2/3 dos votos, e autorizou o Senado a julgar a Dilma por crime de responsabilidade. E ela foi julgada no Senado e condenada a perda do cargo. Na mesma época, o Temer assume o poder, e aí vocês devem lembrar daquela famosa cena
do deputado Sérgio Loures, fugindo de um restaurante, um deputado gordinho, saindo do restaurante correndo com uma mala cheia de dinheiro, enfiando na mala do carro e tal. O deputado Sérgio Loures, a pedido do Michel Temer, foi buscar esse dinheiro nas mãos do Joesley, né, da JBS, para calar a boca do Eduardo Cunha, que estava preso, e falou que ia falar. E aí o Loures foi preso, enfim, foi um babadão assim, na época, porque toda essa operação era monitorada pela Polícia Federal, in the House of Cards, Tupiniquim, né? E aí a ideia era que o Temer sabia disso tudo, e o que o Temer queria com essa manobra de pegar o dinheiro e dar para o Eduardo Cunha era o silêncio do Eduardo Cunha, que ele estava ameaçando de falar e derrubar o Temer do governo. E aí o Temer, óbvio que o Temer praticou crime comum, e aí foi proposta pelo Procurador-Geral da República uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, e é lá que ele é julgado, crime comum. Mas para o Supremo receber a denúncia, ele teve que pedir autorização à Câmara. E teve aquela votação que teve da Dilma. Só que, nesse caso, a Câmara negou. Falou, não teve os 2/3 dos votos. Então, o Temer não foi julgado durante o governo dele, porque a Câmara não autorizou. Então, crimes comuns são julgados no Supremo, crimes de responsabilidade são julgados no Senado. Uma outra questão importante aqui, galera, é que, embora a gente fale em crime de responsabilidade, não tem natureza penal. A natureza é exclusivamente civil, político-administrativa. Não tem. O que é o processo de crime de responsabilidade? Um grande PAD do presidente da República. Um grande processo administrativo disciplinar do presidente da República. Se um funcionário público comete uma falta grave, ele vai responder a um PAD. E se essa falta gravíssima for reconhecida, for verificada durante o processo administrativo, qual é a pena que ele vai sofrer no processo administrativo? A demissão. Portanto, a mesma coisa acontece com o presidente da República. Qual é a pena aplicada ao presidente da República, segundo o artigo 52, parágrafo único da Constituição? A perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício da função. Se você abrir aí a sua Constituição, no artigo 52, você vai ver o seguinte, parágrafo único. Abram aí, artigo 52, vão lá no finalzinho. Ele diz o seguinte, nos casos dos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função. Então, o presidente da República, atenção para a prova, no crime de responsabilidade, ele não é condenado a ressarcir o erário, ele não é condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos, ele não pode ser preso por crime de responsabilidade, não pode. As únicas penas que podem ser aplicadas pelo Senado ao presidente condenado por crime de responsabilidade é a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício do mandato. Tanto que na parte final do mesmo artigo 52, parágrafo único, fala lá, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, sem prejuízo do Ministério Público propor ação de ressarcimento de erário, ação penal por crimes comuns, ação de improbidade. Nada impede que o Ministério Público toque os processos que devam tocar. O que não acontece são essas punições saírem do bojo do processo por crime de responsabilidade, que só tem 2 condenações, perda do cargo e inabilitação por 8 anos para o exercício do mandato. Essa é uma questão importante também, porque havia uma discussão de que se era uma única condenação com 2 penas, uma principal e uma acessória. A principal seria a perda do cargo e a acessória a inabilitação por 8 anos. Bastaria uma condenação. Durante o governo Collor, durante o impeachment do Collor, o que o advogado do Collor mandou ele fazer? Renuncia. Quando ele viu que a vaca estava indo para o brejo, que ele ia sofrer o impeachment, o advogado, baseado nessa teoria, falou, renuncia. Porque se você renunciar, você não vai ter mais cargo a perder. E se você não tiver mais cargo a perder, não aplica-se a pena principal, logo não se aplica a acessória, que segue o principal, que seria a inabilitação por 8 anos. Aí lá, o Senado falou o seguinte, nada disso. São 2 penas isoladas.
nós vamos julgar a perda do cargo e vamos julgar a inabilitação separadamente. Perda do cargo, perde o objeto, ele renunciou, mas a inabilitação, toma. E o Collor ficou 8 anos inabilitado. Com a Dilma, falaram, também voltou a tese de que deveria ser uma única condenação. Só que o Senado foi coerente. O Senado falou, não, são 2 condenações da mesma forma que eu fiz com o Collor. Perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Então, o Congresso votou a perda do impeachment para a perda do cargo, mas não votou pela inabilitação. A Dilma pôde, inclusive, concorreu na eleição que sucedeu, né? Não essa agora, anterior, no plano federal, a senadora pelo Estado de Minas. Não ganhou, mas chegou a concorrer, ela tinha os direitos políticos para isso. Então, fechamos aí essa parte de poder executivo, crime de responsabilidade. Agora, vamos falar de poder judiciário. O poder judiciário, pessoal, ele, que eu vou falar aqui, é da formação do Supremo Tribunal Federal, que é outro tema badaladíssimo aí nas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal, a formação do Supremo Tribunal Federal está prevista no artigo 101 da Constituição. Abram lá no artigo 101. E diz lá o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, veja, os ministros do Supremo, eles são escolhidos dentre cidadãos. Obviamente, o artigo 15 fala que tem que ser brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º, desculpe, 15 não. Artigo 12, parágrafo 3º, diz que tem que ser brasileiro nato, cidadão com mais de 35 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, se você é brasileiro nato, se você está em tipo seu direito político, é cidadão, se você tem mais de 35 anos, cuidado, porque você pode ser escolhido a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é formado por essa escolha. Livre nomeação pelo presidente da República, e assim é feito. Outro dia, estavam me perguntando sobre a possibilidade disso mudar, né? Criar um outro método. Olha, é assim no mundo inteiro, tá? Pelo menos em todos os lugares que eu conheço. Então, acho difícil mudar para algo inovador do ponto de vista de falar, pô, o Brasil foi à frente nisso aí. Mas, ok. Então, é assim que funciona, o artigo 101 diz lá. E o parágrafo único, pessoal, é muito importante, porque ele fala que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente depois de aprovadas a escolha por maioria absoluta do Senado. Ou seja, o candidato a ministro do Supremo ainda vai passar pela sabatina do Senado. E o Senado pode recusar aquele nome e falar, não, esse não, quero outro? Pode. Nunca aconteceu, mas o Senado ele pode determinar se a escolha do presidente da República vai ser aprovada ou não. O Senado faz sabatina para várias coisas, tá, galera? Não é só para o presidente da República. Tem uma regra na Constituição, ali em torno dos artigos 50, que fala das hipóteses de sabatina. 52, é o 52. Então, o artigo 52, inciso 3, fala em aprovar previamente, 52, inciso 3, mediante voto secreto, magistrados, nos casos estabelecidos, e por aí vai, tem lá todas as hipóteses. Né? Então, a Constituição determina que o presidente faça essa nomeação. E aí, qualquer brasileiro com mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas escolhido pelo presidente da República, passa pela sabatina do Senado. Caso o Senado rejeite, aí tem que fazer uma nova escolha. Repito, isso nunca aconteceu. E uma outra questão que eu acho muito importante a gente falar aqui é com relação às decisões judiciais, que elas obrigatoriamente devem ser fundamentadas, né? Tem aqui no artigo, deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. Artigo 93, inciso 9. 93, inciso 9. Perdão, inciso 10. Inciso 9 e inciso 10. Olha o que fala o inciso 9. Diz assim:
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Então, todas as decisões devem ser fundamentadas. O inciso e devem ser fundamentadas. Todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença de determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, somente a esses, em casos nos quais a aprovação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudicar o interesse público à informação. Ainda trouxe ali uma ponderação de valores. Então, é possível, sim, é necessária, sim, essa fundamentação. Então, é muito importante, justamente porque a decisão do juiz, o juiz não é eleito politicamente, né? Ele é escolhido ou passa por um concurso, todas as decisões precisam ser fundamentadas e motivadas, para que nós possamos ler a decisão e entender qual foi o motivo que levou o juiz a tomar aquela decisão. Isso que normalmente vem uma notícia de jornal, professor, aconteceu tal coisa, estão dizendo isso e aquilo. E, cara, não posso opinar, não li a decisão, né? Não li a decisão. Então, a gente tem que ler a decisão para poder ter ali a certeza do que tá falando. Beleza? Então, são essas aí as construções que eu queria trazer para vocês nesse super desafio e dizer que nós do Curso Fórum estamos juntos nessa caminhada e convidar também para quem for fazer Direito Constitucional, escolher o Direito Constitucional na segunda fase, a conhecer as minhas aulas no YouTube e o convite. Quem quiser tirar dúvidas sobre a minha segunda fase, vá lá no meu Instagram, ache lá o @PauloNasser, mande mensagem e vamos juntos buscar essa carteira. Beleza? Tamo junto até o fim, galera. Pessoal, forte e fraterno abraço e até o nosso próximo e eletrizante encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bons estudos. Prezados alunos do Curso Fórum, estamos aqui no nosso desafio final, onde separamos os temas principais para o exame de ordem. Veja, nas aulas regulares do Curso Fórum, eu sempre explico aos alunos que o exame de ordem na matéria empresarial, cujo exame possui 5 questões, tá? Essas questões, invariavelmente, elas vão versar sobre temas como direito societário, recuperação de empresas e falência, e títulos de crédito, também sobre a teoria geral de direito empresarial e sobre, de uma forma muito mais remota, né, sobre contratos e propriedade industrial. Todavia, se vocês pegarem o exame de ordem, e todo exame de ordem, obrigatoriamente, lógico que isso quando eu falo obrigatório, está no edital toda. Se vocês analisarem o edital é uma gama vastíssima de matérias, tá? Mas todo exame de ordem terão questões sobre direito societário, obrigatoriamente, e sobre recuperação de empresas e falência, obrigatoriamente. Então, esses temas, eles concentram boa parte das questões do exame de ordem. Lógico, a maioria dos exames de ordem tem lá uma questão sobre títulos de crédito, tá? A maioria dos exames de ordem tem uma questão sobre propriedade industrial, mas, às vezes, acontece do exame não pegar esses assuntos, né? Mais raro. Todavia, recuperação de empresas e falência e direito societário, além de estar presente no exame de ordem, muitas das vezes está presente com mais de uma matéria, com mais de um assunto. Então, por isso que nós focamos esses 2 grandes assuntos. O que é o direito societário? O direito societário é o direito das sociedades, tá? Vocês vão se lembrar que o exercício da atividade empresarial prescinde da figura do empresário. O empresário tem a sua classificação, tem a sua conceituação, melhor dizendo, no artigo 966 do Código Civil. Tem lá o conceito de empresário, considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Esse empresário do artigo 966
no exercício da sua atividade, poderá fazê-lo de forma individualizada, figura do empresário individual, ou através da constituição de uma sociedade. A atividade empresarial na forma de sociedade é muito mais comum do que a atividade empresarial na forma de empresário individual. Por quê? Empresário individual, vocês bem sabem. Empresário individual é a pessoa física que explora uma atividade empresarial. Este empresário individual, do artigo 966 do Código Civil, quando a atividade empresarial é exercida pelo empresário individual, alguns problemas de ordem estrutural serão enfrentados. Porque o empresário individual ele não tem personalidade jurídica e a responsabilidade do empresário individual será uma responsabilidade ilimitada pelas obrigações. Isso afasta as pessoas do exercício da atividade na condição de empresário individual. Vejam, vocês serão advogados daqui a um futuro próximo. E aí vai chegar lá um comerciante para conversar com vocês e vai dizer, olha, eu estou querendo regularizar a minha atividade e me registrar num órgão competente e fui informado, estou dando um exemplo aqui, que eu posso exercer atividade como empresário individual. Isso é verdade. Mas vocês, como advogados, eu tenho certeza que vocês darão a este empresário, comerciante, na sua consultoria, no seu aconselhamento, você vai dizer, olha, não tem como você constituir uma sociedade ao invés de ser empresário individual, porque existem riscos. Na atividade empresarial, vai ter risco, evidentemente. Agora, quando o sujeito explora atividade como empresário individual, o risco pode acarretar no patrimônio pessoal dele. E patrimônio pessoal no sentido de responsabilidade ilimitada, inclusive. Então, isso não é o ideal. Isso não é o cenário ideal. O cenário ideal é o empresário ter uma maior segurança para o exercício da sua atividade. Uma das formas comuns para o exercício da atividade com segurança é através da constituição de uma sociedade, que terá personalidade jurídica. Por isso, então, nós temos o direito societário. Então, vejam, quando o empresário explora a atividade de forma individual, é empresário individual, responsabilidade limitada e sem constituição, sem a constituição da personalidade jurídica. Agora, quando o empresário decide exercer a sua atividade empresarial de uma outra forma, né, de uma forma mais segura, então ele poderá fazê-lo através da sociedade. A sociedade, ela tem a sua previsão no artigo 981 do Código Civil. Sociedade compreende a união de duas ou mais pessoas, que hoje nós veremos não precisa ser mais união, pode ser individualizada, né? Nós falaremos disso daqui a pouquinho, mas sociedade compreende, aspas, a união de pessoas ou não, para o exercício de uma atividade com a partilha dos resultados desta atividade. Então, sociedade, ela vai compreender a união ou não, que pode ser individual atividade, para o exercício de uma atividade empresarial, contribuindo para a formação do capital e partilhando os resultados. Essa sociedade do artigo 981, que vai ser a base do direito societário, esta sociedade, ela vai ser dividida em duas categorias: as sociedades com personalidade jurídica e as sociedades sem personalidade jurídica, chamadas de sociedades personificadas, aquelas com personalidade jurídica, e sociedades não personificadas, aquelas que não possuem personalidade jurídica. Dentro dessas sociedades personificadas, as sociedades que têm personalidade jurídica, tá? Nós teremos uma subdivisão. Em sociedade simples, que é a sociedade que explora atividade que a lei não considera atividade empresarial, e sociedade empresária, sociedade constituída para o exercício da atividade empresarial. Sociedade simples é a sociedade que explora atividade que a lei não considera atividade empresarial, atividade intelectual, científica, artística, literária. Artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Sociedade simples, ela tem algumas características peculiares. A sociedade simples, ela terá faculdade quanto à adoção do tipo societário. O que isso quer dizer?
A sociedade simples, quando do registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, a sociedade simples, ela poderá adotar um tipo societário, ser, por exemplo, uma sociedade simples limitada. Poderá. A sociedade simples, ela pode ter na contribuição para a formação do capital social, contribuição através de prestação de serviços, o que é vedado em sociedade empresária. Então, veja, sociedade simples, sociedade que explora atividade que não é empresarial, sociedade simples poderá adotar tipo societário, e sociedade simples é a sociedade onde o sócio pode contribuir para a formação do capital social mediante prestação de serviços. Isso é diferente da sociedade que vai explorar a atividade tipicamente empresarial, que é a sociedade empresária. Sociedade empresária, o nome está dizendo, sociedade empresária, sociedade que explora atividade empresarial. A sociedade empresária, diferentemente da sociedade simples, que tem mais de 40 artigos de lei para tratá-la, se vocês pegarem o Código Civil, vocês verão que do artigo 997 até 1038 do Código Civil, estou falando aí de mais de 40 artigos de lei, nós temos a regulamentação da sociedade simples. Então, sociedade simples tem previsão legal dos artigos 997 até 1038. Então, ela tem uma gama de artigos para regularizá-la. Sociedade empresária, não. O que é uma sociedade empresária? Sociedade empresária é a sociedade constituída para o exercício de uma atividade empresarial. Sociedade empresária, ela obrigatoriamente deverá arquivar o seu contrato social no órgão de registro de empresas, que está a cargo da Junta Comercial do Estado. Esta sociedade empresária, ela tem a obrigatoriedade de adotar um tipo societário. Então, sociedade empresária explora atividade empresarial. Essa sociedade deverá registrar-se no órgão de registro de empresas. O órgão de registro de empresas está a cargo da Junta Comercial do Estado. E esta sociedade empresária, ela tem a obrigação de adotar um tipo societário. Então, sociedade empresária tem a obrigação de adotar tipo societário. A sociedade empresária, quando da adoção do tipo societário, que é uma obrigatoriedade, ela pode adotar diversos tipos. Então, tem a sociedade em nome coletivo, que para o exame de ordem é irrelevante. Tem a sociedade em comandita simples, para o exame de ordem é irrelevante. Tem a sociedade em comandita por ações, para o exame de ordem irrelevante. Esses três tipos societários que eu acabei de mencionar, sociedade em comum, em conta de participação, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações, fazem parte do rol dos chamados tipos societários menores, tá? São os tipos societários praticamente inutilizados no direito brasileiro e tem um motivo simples, tá? Esses tipos societários, eles, em regra, eles atribuem responsabilidade ilimitada aos sócios ou ao, pelo menos, alguma categoria de sócios. O que pega no direito brasileiro, o que pega para o exame de ordem e o que é efetivamente adotado pelo empresário brasileiro são os tipos da sociedade limitada e da sociedade por ações. Sociedade limitada, artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Sociedade por ações, Lei 6404 de 76. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos societários aqui. O que é uma sociedade limitada? Sociedade limitada, gente, é o tipo societário mais usual, mais comum, utilizado pelo empresário brasileiro. A sociedade limitada é uma sociedade onde os sócios, como o próprio nome está dizendo, responderão limitadamente por aquilo que contribuíram para a formação do capital social. Então, vejam, o que é importante aqui? Sociedade limitada, ela atribui limitação de responsabilidade, mas essa limitação de responsabilidade, gente, ela não é da sociedade. Essa limitação de responsabilidade, ela é do
sócio. Então, vejam, a sociedade ela tem uma dívida de R$ 1 milhão. Qual é a limitação de responsabilidade dela? Nenhuma. Se ela contraiu uma obrigação de R$ 1 milhão, ela tem que pagar aos seus credores R$ 1 milhão. Ponto. Agora, o sócio que contribuiu para a formação do capital social, esse sim tem limitação de responsabilidade. A responsabilidade do sócio está atrelada à sua contribuição para a formação do capital da sociedade. Então, aquele sócio, quando ele contribui para a formação do capital, ele tem uma limitação de responsabilidade. Então, imagine o seguinte: a sociedade tem um capital social de R$ 1 milhão. E esta sociedade tem 3 sócios: o Paulo, o Gabriel Quintanilha e o Rafael Mendonça. O Gabriel Quintanilha, que é o rico da história, vai contribuir com mais, vai contribuir com 50% do capital. O Rafael, com 30% do capital. E eu com 20%. Então, se o capital é R$ 1 milhão, Quintanilha vai contribuir com R$ 500 mil, que é o que eles comprometeu. O Rafael com R$ 300 mil, que é o que eles comprometeu. E eu com R$ 200 mil. Neste caso, a responsabilidade dos sócios está atrelada à contribuição. Logo, a minha responsabilidade será de R$ 200 mil, a do Gabriel Quintanilha de 500 mil e a do Rafael Mendonça de 300 mil. Por quê? Porque a contribuição de cada um deles foi limitada a esta quantia. Então, senhores, na sociedade limitada, o sócio responde por aquilo que contribuiu para a formação do capital social. Um adendo importante é que o artigo 1052 ele diz que todos os sócios serão solidariamente responsáveis pela integralização do capital. O que isso quer dizer? A responsabilidade do Paulo é de R$ 200 mil, a do Rafael de 300 e a do Gabriel de R$ 500 mil. Todavia, enquanto esse capital não estiver todo integralizado, haverá uma solidariedade dos sócios por essa quantia. Vou explicar para vocês o que é integralização. Quando o sócio ele se compromete em contribuir para a formação do capital social, ele realiza um ato chamado de subscrição. Quando ele cumpre o que ele havia se comprometido, ele realiza a integralização. Então, se comprometer a formar o capital social é subscrição, contribuir é integralização. Se, porventura, o capital da sociedade não estiver todo integralizado, exemplo, o Gabriel Quintanilha, ele subscreveu e integralizou no ato R$ 500 mil. O Rafael Mendonça subscreveu e integralizou no ato R$ 300 mil. Eu, Paulo, subscrevi R$ 200 mil para integralizar no futuro. Nesse caso, então, como eu me comprometi a integralizar no futuro, então, enquanto este futuro não acontecer, enquanto não chegar o prazo e eu integralizar, todos os sócios responderão solidariamente por esses R$ 200 mil. Então, enquanto não chegar a data da integralização, Paulo, Gabriel e Rafael responderão solidariamente, responderão em conjunto, pela quantia que falta ser objeto de integralização, que é a parte do Paulo. Evidentemente que se o Gabriel Quintanilha tiver que dispor de parcelas do seu patrimônio para cobrir a obrigação que é minha, vai caber a ele a possibilidade de uma ação de regresso. Cabe a ele a ação de regresso. Tá bem? Então, a responsabilidade dos sócios na limitada, ela é, como o próprio nome diz, limitada. Todavia, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Bom, um aspecto muito importante dentro desta sociedade. Desde 2019, que é permitido a existência da sociedade limitada unipessoal. O que é a sociedade limitada unipessoal? Sociedade limitada unipessoal é a sociedade limitada de um sócio só. Isso é permitido no direito brasileiro desde 2019. Como assim, Paulo? Deixa eu entender.
Sociedade limitada de um único sócio? Sim. Isso é permitido? Sim. É a chamada sociedade limitada unipessoal. Sociedade limitada de um sócio só. Tá? Isso é permitido desde 2019. A Lei da Liberdade Econômica permite, desde 2019, a chamada sociedade limitada unipessoal, a sociedade limitada com um único sócio. Então, nesse caso, exemplo, né? O Paulo, ele resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal. Então, eu vou elaborar um contrato social, prevendo que a sociedade, cujo nome será PRBP Serviços Administrativos Limitada, terá como único sócio titular o Paulo Roberto Bastos Pedro, que vai subscrever e integralizar o capital de X reais. Então, a lei permite a chamada sociedade limitada unipessoal, que é a sociedade limitada de um sócio só. Isso pode desde 2019, tá? Então, não estamos loucos, tá? Sociedade limitada de um sócio só. Peraí, Paulo, como pode uma sociedade de um só? Sim, sociedade limitada unipessoal, permitido desde 2019 no Brasil, a sociedade limitada com único sócio, tá? Mais um motivo para que aquele que vier a consultar você sobre a possibilidade de exercer atividade como empresário individual, você refutar e falar, não, tem mecanismos que lhe dão maiores seguranças, por exemplo, a sociedade limitada unipessoal, tá? Eu gosto de falar sempre o exame de ordem, ele costuma sempre perguntar sobre aspectos legais recentes, alterações legislativas recentes, né? O exame de ordem quer pegar, quer saber se vocês estão antenados com mudanças, né? Se vocês estão atualizados. Desde 2020, que é permitido também na sociedade limitada a existência de assembleia de sócios ou de reunião de sócios na forma virtual ou híbrida. O que é uma assembleia de sócios? Ao final do exercício social, nos 4 meses subsequentes, a sociedade limitada deverá realizar uma assembleia onde os sócios vão se reunir e deliberar assuntos de interesse da sociedade. Essa assembleia ela pode acontecer de forma extraordinária a qualquer momento, mas ela deve acontecer ao menos uma vez por ano, nos 4 primeiros meses posteriores ao término do exercício, para alguns assuntos obrigatórios, como tomada de contas dos administradores, destinação dos lucros, quando os administradores prestam contas das suas atividades, quando existe também aí a questão da deliberação sobre a distribuição de lucros. Na sociedade limitada, não havia previsão proibindo, então eu entendo que era permitido. Mas por conta da pandemia, do Covid-19 e a sociedade ela ficou mais remota, né, digamos assim, mais virtual e menos presencial, então veio a legislação e alterou, no meu entender, de forma muito correta, tá? Prevendo a possibilidade de a sociedade limitada realizar as suas assembleias na forma virtual, totalmente virtual, onde o sócio pode participar e exercer o direito de voto virtualmente, presencial ou híbrida, presencial normal ou híbrida. A assembleia mista, né? Aquela que pode ser presencial ou virtual ao mesmo tempo. Nessa hipótese, né, que nós estamos mencionando aqui, de híbrida, o sócio ele pode comparecer presencialmente ou virtualmente, exercendo o seu direito de voto presencialmente ou virtualmente. É importante que a previsão não é só de realização da assembleia, mas é previsão de realização da assembleia e de voto, tá, do sócio de forma remota, tá? Então, o sócio ele pode assegurado a ele o direito de voto remoto, voto presencial e voto remoto, tá? Então, ele pode fazer dessas duas formas, dessas duas maneiras, digamos assim, tá? Então, nós temos aí a sociedade limitada. Além da sociedade limitada, dentro do direito societário, uma outra disciplina importante é a disciplina da sociedade por ações, né? Sociedade anônima, né? O que é uma SA? Sociedade por ações ou sociedade anônima é um tipo societário que, quando adotado pelo empresário,
faz com que este empresário seja obrigatoriamente, que esta sociedade seja obrigatoriamente uma sociedade empresária. Então, independentemente da atividade exercida, se o tipo societário adotado é o tipo da SA, obrigatoriamente, esta sociedade será uma sociedade empresária. Bom, na sociedade por ações, na sociedade anônima, nesse tipo societário da SA, né, nós temos duas categorias de sociedades, dois tipos de sociedades. SA, Lei 6404 de 76, não se esqueçam. Nós temos a sociedade por ações de capital aberto e a sociedade por ações de capital fechado. O que é uma SA de capital aberto? SA de capital aberto é aquela sociedade que detém autorização da Comissão de Valores Mobiliários para negociação dos títulos no mercado de capitais. Então, a sociedade por ações de capital aberto é aquela sociedade onde existe uma autorização para que a SA possa deliberar sobre todo, existe uma autorização para que a SA ela possa efetuar a venda dos seus valores imobiliários no mercado de capitais. Tá? Então, companhia de capital aberto é aquela que tem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão estatal, né, para negociação dos títulos no mercado de capitais. Esse mercado de capitais, tá? Vou fazer uma analogia aqui para facilitar. O que é o mercado de capitais? O mercado de capitais é, na atualidade, um espaço virtual onde as companhias que precisam de investimentos, elas oferecem os seus títulos. O mercado de capitais vai funcionar mais ou menos, tá, como o supermercado. No supermercado, por exemplo, você olha aí na sua despensa, você verifica que está faltando café. Então, bom, vou no mercado comprar café, né? Lá do mercado, você vai passar pelas gôndolas, né? Vai passar por um determinado setor ali entre gôndolas, né? Que você terá diversos tipos de café. Tem café em grãos, tem café torrado e moído, tem café solúvel, tem café em cápsula, tem café em sachê, tem café de tudo que é tipo. Você vai comprar o café que mais lhe apetece, seja ao seu gosto, seja ao seu bolso. Mercado de capitais vai funcionar mais ou menos assim. Mercado de capitais vai funcionar mais ou menos dessa forma. É o espaço onde as companhias que precisam de investimentos oferecem os seus títulos aos investidores. As companhias que precisam de investimentos, elas farão o oferecimento dos seus valores imobiliários aos seus pretensos investidores. Tudo isso acontece no mercado de capitais. Esse mercado de capitais, ele deverá ser dividido em duas categorias: o mercado primário e o mercado secundário. O que é o mercado primário? O mercado primário é o local onde os títulos serão negociados logo após a sua emissão. Então, o mercado primário é o local onde os títulos serão negociados logo após a companhia emiti-los. E mercado secundário é o chamado mercado de bolsa, é a chamada bolsa de valores, que é o local onde os títulos serão renegociados. Vou exemplificar. Quando a companhia ela emite o título, a emissão do título é no mercado primário. O mercado primário é o local onde estão bancos de investimento e corretoras de valores imobiliários. Então, a primeira aquisição do título deverá ser no mercado primário. Por exemplo, tá a crise aí das lojas americanas, né? Vamos imaginar que as americanas decidam, uma das formas dela captar recursos no mercado é a emissão de novas ações. Quando ela for emitir esta nova ação, a primeira negociação não será no mercado. Não estou dizendo que ela vai fazer, só estou dando um exemplo, tá? Essa nova ação, ela não será negociada na bolsa. Ela será negociada no mercado primário, através de corretoras e bancos de investimento. O interessado vai lá, adquire e tal. E esse interessado, ao verificar a valorização do título, ou não quiser mais o título, enfim, quando ele resolve revender, todas as revendas serão no mercado secundário, que é o mercado de bolsa. Então, veja, a primeira aquisição do título é no mercado primário e todos os outros negócios que forem realizados com aquele título deverão ocorrer no mercado secundário, deverão ocorrer no mercado de bolsa.
né, deverá ocorrer na Bolsa de Valores, tá? Então, mercado primário, onde os títulos serão negociados logo após a sua emissão, e mercado secundário, mercado onde os títulos serão renegociados, tá? Então, temos o mercado de capitais primário e o mercado secundário. Então, companhia de capital aberto é a companhia que tem autorização para a negociação dos títulos no mercado de capitais, que é essa que eu acabei de mencionar. Companhia de capital fechado, a SA de capital fechado, é aquela companhia que poderá livremente negociar os seus títulos, mas ela não poderá fazê-lo no mercado de capitais, porque no mercado de capitais nós teremos as companhias de capital aberto. Então, companhia de capital aberto tem autorização para a negociação dos títulos no mercado de capitais, ponto. Companhia de capital fechado, ela pode livremente negociar os seus títulos, mas não poderá fazê-lo no mercado de capitais, porque o mercado de capitais atua somente companhia de capital aberto. Bom, o que é mais importante, além dessa classificação, para o exame de ordem? A matéria da sociedade por ações, ela é uma matéria complexa, evidentemente, mas basicamente, para o exame de ordem, vocês devem saber, além disso, a questão relativa aos valores mobiliários. O que são valores mobiliários? As companhias, como forma de captação de recursos, elas vão emitir títulos que podem ser negociados no mercado, quando for de capital aberto, ou não, quando for de capital fechado. Os títulos das companhias são chamados de valores mobiliários. Então, valores mobiliários são títulos que as companhias emitem. As companhias emitem os valores mobiliários, basicamente, como forma de captação de recursos para a sua atividade. E esses valores mobiliários representarão para a companhia uma forma de captação de recursos, enquanto que para os investidores, para os adquirentes, os valores mobiliários representarão investimentos. Esses valores mobiliários, eles são divididos em várias categorias. A categoria mais importante, a categoria mais comum, aquela mais importante, é a categoria do valor mobiliário ações, né? O que são ações? Ações são títulos que as companhias emitem e que representam para a companhia uma forma de captação de recursos e para o adquirente uma forma de investimento com status de sócio. Vejam, a companhia vai emitir diversos outros títulos que representam só investimentos. As ações, não. Os acionistas, eles são investidores, sim, mas os acionistas, como o próprio nome está dizendo, os acionistas são sócios. Então, o acionista, ele é sócio da companhia. Tá? O acionista, ele é sócio da sociedade por ações. Então, além do investimento, o acionista, ele também terá o status de sócio. Essas ações, elas são divididas, né, em algumas categorias, né? Então, no que tange a sua especificidade, né? As ações, elas podem ser ordinárias ou preferenciais. Ações ordinárias são aquelas ações que atribuem aos portadores direitos comuns atribuídos a quaisquer acionistas, como a participação nos resultados da companhia e o status, o direito de sócio. Então, o acionista, basicamente, ele é o quê da companhia? O acionista, ele é sócio da companhia. O acionista, ele é sócio, né? Então, além de um investidor, ele é sócio, tá? Então, as ações, elas darão ao proprietário, além do status, né, de sócio, né, elas conferem a eles também uma forma de investimento. Bom, além das ações, né, tem as ações preferenciais, né? O que são ações preferenciais? O próprio nome diz, né? Ações preferenciais são aquelas ações que contêm certas preferências. Essas preferências podem ser vantagens ou restrições. Então, é muito comum as ações, elas terem como preferência, uma forma de preferência, o direito ao recebimento prioritário dos lucros. O que isso quer dizer? Todo acionista participará da lucratividade. Porém, os acionistas preferencialistas, aqueles que são portadores de ações preferenciais, eles participarão da lucratividade, todavia com preferência. Ou seja,
Todos participaram da lucratividade, porém, o portador de ações preferenciais vai participar da lucratividade na frente do portador de ações ordinárias. Isso é uma vantagem. No entanto, as ações preferenciais, em regra, elas contêm vantagens e restrições. Vantagem, acabei de dizer, a participação nos resultados de forma preferencial é uma vantagem. Uma restrição muito comum. As ações preferenciais, elas podem conter restrições ao direito de voto. Ou seja, obrigatoriamente, né, as ações elas podem trazer, elas podem conter a vantagem, obrigatoriamente, quando tem uma vantagem, tem uma restrição. A vantagem mais comum, preferência na participação dos resultados. A restrição mais comum, a restrição ao direito de voto. Então, as ações preferenciais, elas poderão conter restrições ao direito de voto. Uma questão importante é que as ações ordinárias, elas são obrigatórias, enquanto as ações preferenciais são ações facultativas, tá? Nesse sentido, é importante nós sabermos que as ações preferenciais estarão limitadas ao máximo de 50% das ações existentes. Então, veja só, ações ordinárias, eu posso ter dentro de uma SA 100% de ação ordinária, nada de ação preferencial. Eu posso ter dentro da SA, uma SA com 70% de ação ordinária e 30% de preferencial. Poderemos ter 50% de ordinária, 50% de preferencial, meio a meio. Mas nós não teremos mais ações ordinárias que ações preferenciais. Ações ordinárias limitadas, ações preferenciais, perdão, não teremos mais ações preferenciais que ordinárias, tá? Ações preferenciais limitadas ao máximo de 50%. Então, nós poderemos ter 100 de ordinária, nada de preferencial, 90-10, 70-30, 50-50. Mas nunca poderemos ter mais ações preferenciais que ações ordinárias, porque as ações preferenciais estão limitadas ao máximo de 50%. Ações preferenciais limitadas ao máximo de 50%. Ok? Ações preferenciais limitadas ao máximo de 50%. Tá bem? Então, ações ordinárias e ações preferenciais. Além das ações, tem outros valores mobiliários também, como, por exemplo, partes beneficiárias. Muita atenção. Partes beneficiárias é um valor mobiliário que só pode ser emitido por companhia de capital fechado. E as partes beneficiárias atribuem ao adquirente, ao portador do título, o direito a uma participação, ele atribui ao portador, além as partes beneficiárias vão atribuir ao portador um direito eventual de crédito. Por quê? A palavra me fugiu, eventualidade, como vocês perceberam. Por que a parte beneficiária atribui direito eventual de crédito? A parte beneficiária só pode ser emitida por companhia de capital fechado e a parte beneficiária atribui ao portador uma participação nos resultados. E essa participação nos resultados será de até 10%, caso a companhia tenha resultados. Então, é uma participação no lucro. Então, veja só, eu adquiro parte beneficiária daquela companhia de capital fechada, que tem validade de 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, se a companhia tiver lucro, um percentual do lucro, que é aquele mencionado no título, que a lei diz que não pode ser superior a 10%, será destinado a mim e a todos aqueles que adquirirem a parte beneficiária. Bom, que é um direito de participação em eventual lucro. Tá, e nos próximos 10 anos, se a companhia não tiver lucro, só tiver prejuízo, e aí, Paulo? O que faz? Faz nada. E aí, que faz? Não faz nada. Não paga nada. Direito de crédito eventual, tá? Além das partes beneficiárias, tem um título também chamado de debêntures, tá? O que são debêntures? As debêntures representam uma forma de captação de recursos onde o debenturista ele vai aportar dinheiro. Debenturista é credor. Debenturista aporta dinheiro na companhia, tá? Então, o debenturista ele é credor. A debênture
atribui ao debenturista um direito de crédito consistente em um direito de crédito consistente naquilo que estiver disciplinado no próprio título. Então, o debenturista, ele é credor da companhia, ele tem um direito de crédito, cujo regramento deste direito de crédito está previsto no próprio título de crédito. Tá? Então, nós temos a debênture. Além da debênture, além da parte beneficiárias, tem também o chamado bônus de subscrição. Bônus de subscrição ao valor mobiliário, que atribui ao portador preferência na aquisição de ações e valores mobiliários que a companhia venha a emitir no futuro. Tá? Basicamente é isso. Bom, vamos mudar um pouco a dinâmica disso aqui. Vamos falar um pouquinho de um outro assunto, que é o assunto da recuperação de empresas e da falência, a Lei 11.101/2005. Tá? Essa lei sofreu muitas alterações através da Lei 14.112 de 2020. Tá? Mas não precisa se preocupar com a 14.112, porque basta você ter uma Lei 11.101/2005 atualizada no Vadimeco ou na internet, ninguém começa com prova de MECO, né? Só entrar no site do Planalto que você vai ter a lei atualizada lá. Não precisa olhar uma e outra ao mesmo tempo, porque a 14.112 é um diploma alterador da 11.101/2005. Tá? Bom, vamos lá. A Lei 11.101/2005, ela é a lei que trata da falência e da recuperação de empresas. Esta lei, ela terá aplicabilidade junto a empresários e sociedades empresárias. Então, a Lei 11.101, ela se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Logo, esta lei não se aplica para a pessoa física. Uma questão muito importante foi uma alteração trazida pela Lei da SAF. A Lei da SAF é a Lei 14.193 de 2021, a Lei 14.193 de 2022. 2021, perdão. 2021. A Lei da SAF, 14.193 de 2021. A Lei da SAF, ela é uma lei muito importante, tá? Porque a Lei da SAF, ela vai tratar da Sociedade Anônima do Futebol, ela vai tratar do regime centralizado de execuções dos clubes de futebol, e ela permite que os clubes de futebol também realizem, né, os clubes de futebol, eles também podem realizar a sua recuperação judicial. Então, hoje, a recuperação de empresas, ela vai ser a Lei 11.101/2005, que trata de recuperação e de falência, ela se aplica a empresário, ela se aplica à sociedade empresária, e ela também será aplicada a clubes de futebol. Mesmo o clube de futebol do tipo associação, não precisa ser SA do futebol. Pode ser uma associação, por exemplo. O Corinthians pode pedir recuperação judicial, mesmo sendo uma associação civil. Teoricamente, a associação civil não pode pedir RJ, mas o Corinthians pode, porque o Corinthians é uma sociedade, o Corinthians é uma associação clube de futebol, e o clube de futebol pode efetivamente pedir recuperação judicial. Tá? Então, temos aí a aplicação desta lei a empresário, à sociedade empresária e também aos clubes de futebol. Bom, vamos lá. Falando de 11.101/2005. A lei trata da falência, que é uma execução coletiva do patrimônio do falido, mas trata também da recuperação. Né? O que é a recuperação? A recuperação é um procedimento cujo objetivo será o de proporcionar ao devedor, aquele empresário que está em crise, a superação dessa crise e a continuação da atividade empresarial. Então, qual é o objetivo principal da recuperação? Não é proteger empresário, não é proteger mal pagador. O objetivo principal da recuperação judicial, ou da recuperação no geral, né, de empresas, é o de proporcionar ao empresário devedor a superação da crise e a continuação da atividade empresarial. Pois, em continuando a atividade empresarial, havendo a continuação desta atividade empresarial, haverá manutenção dos empregos, haverá manutenção da fonte produtora, haverá
geração de impostos, geração de empregos. Aqueles que estiverem vinculados a essa empresa, né, a esta atividade, eles estarão inseridos na economia de mercado, né? Então, nós temos uma série de benefícios em virtude da continuação da atividade empresarial. Agora, a atividade empresarial ela deve ser continuada e a legislação incentiva a superação da crise para a continuação da atividade empresarial se ela for bem exercida. Se ela não for bem exercida, melhor falir. O objetivo da recuperação é proporcionar a superação da crise para o bom empresário. O mau empresário tem que falir. O empresário o mercado tem que tirar ele tem que sair do mercado mesmo. Esse é o objetivo da lei. Tá? Então, veja só. Lei 11.101/2005 traz recuperação e traz falência. Essa recuperação de empresas ela é dividida em 3 categorias. Tem a recuperação judicial, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem a recuperação judicial especial, que se aplica a micro e pequenas empresas, 70 a 72 da lei. E tem a recuperação extrajudicial, artigo 161 e seguintes. Tá? O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é um instrumento onde o devedor vai buscar a superação da crise através de uma negociação que ele vai realizar com seus credores, negociação esta realizada dentro do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário. Então, na recuperação judicial, o devedor em crise ele vai requerer a sua recuperação judicial, desde que preenchidos os requisitos. Os requisitos estão todos no artigo 48 da lei: exercer atividade há mais de 2 anos, não ser falido, não ter controlador ou administrador condenado por crime falimentar e não ter obtido nos últimos 5 anos benefícios de recuperação judicial, nem de recuperação judicial especial para ME e EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte. Preenchidos os requisitos, o devedor pode pleitear a sua recuperação judicial. Fazendo o requerimento da sua RJ, pleiteando a sua recuperação judicial, o devedor ele deverá, em um primeiro momento, ao requerer a sua recuperação judicial, em um primeiro momento, o juiz ele vai receber e vai autorizar o processamento da RJ. A recuperação judicial, tendo o seu processamento deferido pelo Poder Judiciário, automaticamente, o Poder Judiciário deverá, obrigatoriamente, na decisão, o juiz deverá nomear um administrador judicial que vai fiscalizar essa recuperação judicial. O juiz vai, no mesmo despacho que autoriza o processamento, dispensar o devedor da apresentação de certidões negativas, exceto para a contratação com o poder público. No mesmo despacho, o juiz deverá determinar que o devedor preste contas mensais das suas atividades. Então, ele vai prestar contas mensais das suas atividades. E o devedor, nesse despacho que autoriza o processamento da RJ, também haverá a determinação de suspensão de todas as execuções do devedor pelo prazo de 180 dias, tá? Então, o devedor terá todas as suas execuções suspensas pelo período de 180 dias. Esses 180 dias, ele poderá ser prorrogado por mais 180 dias, tá? Então, haverá suspensão das execuções por 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias, tá? Então, há essa possibilidade. Eu gosto de falar disso porque antes da alteração da 14.112, né, esses 180 dias, eles eram improrrogáveis. Agora não, são 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias, tá? Então, há a possibilidade dessa prorrogação. O despacho que autoriza o processamento da recuperação judicial, publicado na imprensa, ele confere ao devedor a obrigação de apresentar um plano de recuperação judicial dentro do prazo improrrogável de 60 dias. Muita atenção aqui, hein? Os 180 dias, que é o stay period, que é o período de suspensão das execuções do devedor, esses 180 dias podem ser prorrogados por mais 180 dias. Isso é um aspecto. Agora, esse stay period cabe prorrogação por mais 180 dias. Ponto. O prazo para a apresentação do plano de recuperação judicial é de 180 dias e esse prazo ele é improrrogável.
tá? O prazo de 60 dias para apresentação do plano, ele é improrrogável. Então, o juiz despacha autorizando o processamento e ele suspende as execuções por 180 dias, podendo renovar esse prazo por mais 180 dias. Isso é um ponto. Esse mesmo despacho confere ao devedor a obrigatoriedade de apresentar um plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias. Esse plano, se não for apresentado em 60 dias, vai acarretar na convolução em falência. Tá? Então, o plano tem que ser apresentado em 60 dias, sob pena de convolução em falência. Quanto ao plano, o conteúdo do plano, o plano de recuperação judicial ele é livre. Ele vai poder conter qualquer forma de recuperação. Então, emissão de títulos no mercado, repactuação das dívidas, renovação das dívidas com renegociação da forma de pagamento, dos valores a serem pagos. Tudo isso é o plano que vai determinar. O plano é livre. O plano é livre, exceto para os trabalhistas. Por quê? Então, veja só, imagina, por exemplo, um credor comum, um credor quirografário. O plano vai disciplinar a melhor forma de superação da crise. E o credor vai analisar, evidentemente, se ele concorda ou não. Já chegaremos lá nessa questão da concordância ou não. Agora, no que se refere aos créditos de natureza trabalhista, a lei prevê que os salários em atraso, em quantia de até 5 salários mínimos por empregado, deverão ser liquidados no prazo máximo de 30 dias. E a lei prevê também que o passivo trabalhista deverá ser liquidado no prazo máximo de 1 ano. Então, salário em atraso, 30 dias, passivo trabalhista geral, 1 ano para liquidação. Todavia, a 14.112 trouxe uma forma alternativa a esse prazo de 1 ano. A 14.112 alterou a 11.101/2005, prevendo a possibilidade, lá no artigo 54, parágrafo 2º, de que o passivo trabalhista ele pode ser liquidado em 2 anos, desde que os credores aprovem, exista também pagamento integral do crédito, ou seja, não pode ter deságio, não pode ter corte, tem que ser o valor integral, e tem que haver garantias que o juízo entenda como garantias suficientes para o pagamento daqueles credores. Então, veja, regra geral, salário em atraso, até 5 salários mínimos, 30 dias para liquidar. Ponto. Regra geral, passivo trabalhista tem que ser liquidado em 1 ano. Ponto. Essa é a regra geral. O passivo trabalhista pode ser liquidado em 2 anos, Paulo? Pode ser liquidado em 2 anos, desde que os credores aprovem, o Poder Judiciário entenda que tenha garantias suficientes para pagamentos e não tenha deságio. Nesse 1 ano, por exemplo, esse prazo de 1 ano, quando o prazo está 1 ano para pagamento, o plano prevê 1 ano para pagamento do trabalhista, tá? E nesse 1 ano, o passivo trabalhista será liquidado com desconto de 30%, 40%. Isso pode. Quando for 2 anos, não. Tem que ser o valor integral do crédito. Tem que ser o valor integral da dívida, tá? 1 ano para pagamento do passivo trabalhista, podendo ser 2 anos, desde que seja integral, tenha garantias que os credores aprovem. Tá bem? Os demais credores, a forma como o plano mencionar. Vejam que coisa importante e interessante. O plano de recuperação judicial, quando ele é apresentado, o juiz recebe e determina a convocação dos credores através de edital para que os credores se manifestem quanto ao plano em 30 dias. Havendo objeções ao plano, o juiz, então, deverá convocar uma Assembleia Geral de Credores e essa Assembleia deverá decidir se o plano será ou não será aprovado. Se o plano for rejeitado pela Assembleia, teremos a convolução da recuperação judicial em falência. A não aceitação do plano em Assembleia de Credores gera a quebra, gera a convolução da recuperação judicial em falência. Tá? Então, tem que apresentar, se não apresentar falência, se apresentar e os credores não concordarem, o juiz vai convocar uma Assembleia. Se na Assembleia o plano for rechaçado, na Assembleia o plano for rejeitado, o juiz determinará a quebra do devedor. Tá? Se o plano for aprovado, então, em Assembleia ou de forma
de forma tácita, em virtude da negativa dos credores quanto à oposição ao plano, então o juiz deverá homologar o plano após a apresentação da CND, da certidão negativa de débito. Homologado o plano, durante 2 anos o devedor permanecerá em recuperação. Nesse prazo de 2 anos, se o devedor descumprir o plano, nós teremos a convolução em falência, tá? Então, 2 anos, se 2 anos para o homologado o plano, durante 2 anos o devedor continuará em recuperação e sob fiscalização do administrador judicial, e nesse caso, nesse caso, existindo, nesse caso, né, o descumprimento do plano, ocorrerá a convolução em falência. Passados 2 anos, se o plano estiver sendo cumprido de forma correta, estiver tudo ok, o juiz, então, determinará o encerramento da RJ. O devedor, então, ele permanecerá em RJ por 2 anos após a homologação. Nesses 2 anos, descumprimento, falência. Após 2 anos, encerra o processo. Paulo, e após 2 anos? Descumprimento do plano gera o quê? Após 2 anos, o descumprimento do plano poderá acarretar em um pedido de falência através de um outro processo ou na execução do título executivo, ou na execução do plano. O juiz, ao homologar o plano, essa decisão ela constitui um título executivo. E aí, no caso, pode o credor, quando verificar o descumprimento do plano após 2 anos, ele pode executar o plano, ou ele pode requerer a falência do devedor através de um outro processo. Tá bem? Então, essa é a recuperação judicial. O que é a falência, Paulo? Falência, gente, é a execução coletiva do patrimônio do falido. Falência ocorre quando o juiz determina a quebra do devedor. Isso pode acontecer na convolução em falência, ou isso pode acontecer de forma ordinária, através de um processo de falência. O processo de falência poderá ser promovido por credores quando o devedor estiver sob insolvência jurídica. O que é insolvência jurídica? São os motivos para o pedido de falência. E esses motivos estão no artigo 94. Impontualidade injustificada, artigo 94, inciso 1º, quando o devedor deixa de pagar obrigação superior a 40 salários prevista em título protestado. Execução frustrada, artigo 94, inciso 2, quando o devedor não paga a obrigação no vencimento e promovida a execução, o devedor frustra a execução, por quê? Ele não deposita o valor em juízo, tampouco nomeia bens à penhora, ou quando o devedor pratica os chamados atos de falência, artigo 94, inciso 3º. Requerida a falência do devedor em um processo autônomo, o devedor será citado para apresentar a sua contestação em 10 dias. No prazo de contestação, o devedor ele poderá apresentar o depósito elisivo, caso o pedido de falência verse sobre impontualidade injustificada ou sobre execução frustrada. Ele pode fazer o depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? Depósito em juízo do valor da ação acrescido de custas de honorários acrescido de honorários advocatícios, tá? Então, ele pode fazer o elisivo. O juiz, ao receber o pedido de falência, determina a citação do devedor. Citado, ele vai analisar a contestação e vai sentenciar. A sentença que declarar a procedência do pedido de falência, ela dará início à fase falimentar do processo. E contra a decisão que decretar a falência, caberá o recurso de agravo. Já quando o juiz verificar que o pedido ele é improcedente, então o juiz ele poderá, nesse caso, né, declarar a improcedência do pedido e, então, extinguir a ação, né? Ele poderá, então, declarar a improcedência, julgar improcedente o pedido. Quando a sentença é de improcedência do pedido de falência, contra a decisão de improcedência, o recurso cabível é o recurso de apelação. Então, vejam, sentença de quebra, recurso cabível, agravo. Sentença de improcedência, recurso cabível, apelação. Por que o recurso cabível contra a decisão que decreta a falência é o agravo? Porque o processo vai continuar. Decretada a falência do devedor, o juiz vai nomear um administrador judicial, que basicamente vai arrecadar o patrimônio do falido, vender o patrimônio do falido, formar o quadro de credores
e, com o fruto da venda, efetuar o pagamento dos credores. Isso acontece no primeiro grau de jurisdição. Por isso, o recurso cabível é o recurso de agravo. Quando a decisão for de improcedência do pedido de falência, o processo termina naquele momento. O processo termina ali. Se o processo terminar ali, o recurso cabível é o recurso de apelação. Decisão que decreta a falência, o recurso é agravo. Decisão de improcedência, o recurso será o recurso de apelação. Este foi a nossa revisão, essa foi o nosso desafio OAB. Nesse desafio OAB, nós tratamos de 2 temas grandes, que foi o direito societário e também a recuperação de empresas e a falência. Muito obrigado pela audiência de todos, espero que a aula tenha sido proveitosa e nos encontraremos no curso Fórum, nos demais eventos que nós temos rumo à aprovação de vocês. Valeu, pessoal! Grande abraço a todos!